CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos hoje estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, Pedi e obtereis, onde nós paramos semana passada, o item 21. Por favor, Conceição. Boa noite. Item 21, capítulo 27, Pedi e obtereis. A lei de Deus assim se resume. O homem sempre sofre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha sua punição. O rigor do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a persistência no mal. Seria perpétua se a obstinação no mal fosse perpétua, e de curta duração se o arrependimento for rápido. Muito bem. Vamos fazer a prece. Pode fazer. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre infinitamente bom, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para estudar o Teu Evangelho de amor para a humanidade. E te pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, envolve a todos nós que aqui estamos, envolva o Nilton em Tuas bênçãos de paz, de luz, ajude ele no seu raciocínio, ajude ele que o altivo irmão Luiz possa ajudá-lo também, e que nós possamos ter uma noite proveitosa e que esses estudos sirvam para o nosso crescimento espiritual, para a nossa caminhada para Deus. Por isso te pedimos, fica conosco, Senhor, e nos ajude. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, em nome do amor, do nosso amor, do amor de Deus, iniciamos os nossos estudos. Vamos lá, a Conceição já leu. Item 21 do capítulo 27. A lei de Deus assim se resume. Aqui ele vai resumir a lei de Deus. Nós estamos estudando o capítulo das preces. Primeiro, o resumo que o Kardec colocou aqui. O Kardec, quando ele diz: o homem sempre sofre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha sua punição. Aí tem essa palavra punição. Essa semana um colega me perguntou: mas Deus pune? Deus castiga? A gente vê essa palavra aqui, mas Deus não pune, Deus não castiga. Vamos ler de novo, que não é Deus que está castigando, Deus não castiga. O homem sempre sofre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. Infração à lei. Infração à lei. Lei de gravidade. Se eu me jogo lá do alto, eu vou ser punido, vou me esborrachar no chão, não vou? Porque eu fui contra a lei da gravidade, eu não tenho asa para voar, não sou passarinho. Vou me jogar do telhado? Isso para tudo, as leis físicas e as leis morais. Então, um pensamento contrário ao amor, que é lei de Deus,
retorna para a gente. Nada passa na lei de Deus. Porque a gente tem que ser perfeito. E a perfeição não pode ter erro. Perfeito é perfeito. Ser espírito puro. A meta é ser espírito puro. Caminhar para a perfeição. Caminhar para Deus. Gravitar em torno de Deus. Esse é o nosso destino. Então a gente não pode pensar nada, nem pensar nada que seja contrário à lei de amor, à lei de Deus. Porque Jesus resumiu a lei de Deus no amor. Imagine uma Constituição, porque nessa época não vai precisar mais escrever nenhuma, a Constituição, artigo 1º e único, cumprir a lei de amor, cumprir a lei de Deus. Quando chegarmos a esse ponto, não vai precisar nem mais falar, escrever, porque vai estar na consciência de cada um. Tem coisas que a gente não faz mais, mas que outros fazem. Chegaremos um dia que nenhuma coisa errada nós faremos, sequer um pensamento contrário. Então, o que pune é a lei. É a lei. A gente vai ter que resolver. Fiz bobagem, me arrependi. Muito bem, vamos trabalhar para reparar. Eu preciso reparar o mal que fiz. Não necessariamente com aquele que eu prejudiquei. Fala das questões morais. Mas eu tenho que reparar. Vamos trabalhar. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, no 2, ele não está o número 2, eu que estou botando aqui. O rigor do castigo é proporcionado à gravidade da falta. Olha como é que é a lei, como a lei funciona. Ah, para ele foi mais brando, para mim foi mais rígido. Não, é a mesma lei para ele e para mim. Depende da falta que eu cometi. Se a falta foi muito grande, eu vou sofrer aquilo que eu fiz sofrer, proporcional ao mal que faço. E qual a duração do castigo? Tem mais a duração. Tem gente que tem espírito que acha que vai sofrer para sempre. Tem gente que sofre muito. Eu me lembro de um exemplo do altivo, que ele foi visitar uma pessoa, né, foi visitar um casal que pediu ajuda, que o filho foi dar passe no filho, o rapaz de 18 ou 19 anos, 18 anos, novo, 17, 18 anos. No Natal o pai deu uma moto, ele saiu com a moto, no mesmo dia caiu, bateu com a cabeça e ficou tetraplégico. Então, do pescoço para baixo, não movimentava nada. Um rapaz jovem, saudável, e aí? Aonde a lei de Deus funciona nisso aí? Para os pais, uma dor imensa, né? Uma dor imensa. Para ele também. Para ele também. E no desenrolar da história, o que foi que aconteceu? Esse espírito tinha sido suicida numa vida anterior. E ele se enforcou. Ele pulou, se enforcou e quando se enforcou, fraturou a vértebra. Retorna, a marca está ali pedindo reparação. Vai durar quanto tempo? Tanto tempo quanto for necessário. Ele tinha para viver mais quantos anos quando ele fez aquilo ali? Vocês estão me entendendo? Para tudo. Para tudo. Houve a punição? Houve. Foi Deus que puniu? Não. A lei. Você fica com raiva de mim, dá um soco na parede, com toda a sua força. Se ficar com raiva, pode dar mesmo com toda a força na parede. Aí quebra os dedos.
Deus te castigou? Não. Não é nada de dar soco na parede. Ficou bem claro isso? Então, olha, é a lei. A gente é punido pela lei. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Ela está subordinada, como a gente falou, quanto tempo, né? Está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Está subordinada sempre ao arrependimento do culpado. Ali tem um espírito chamado espírito de um danado, ou espírito de Castelnaindé, que a gente sempre cita no livro Céu e Inferno, que ele estava 200 anos sofrendo, há 200 anos. Ele não conseguia sair da casa em que ele estava, mas também ninguém morava lá, porque ele expulsava todo mundo, era a casa mal assombrada. Até que um camarada um dia levou um catiripapo lá dele, desafiou, levou um catiripapo, foi lá e resolveram evocar lá o espírito que estava lá, o que aconteceu, o que estava acontecendo ali. Então veio esse espírito. Ele era tão violento, que não conseguiu se comunicar, nem escrever, quebrou lápis, rasgou papel. E o guia do médium, o guia lá do estudo, do trabalho, pediu que orasse por ele durante um mês e depois o evocasse novamente. Fizeram isso, orasse diariamente, evocaram, ele veio e conseguiu se comunicar. E foram várias comunicações. Ele estava 200 anos ali. Por que não 100, não 50, ele ficou 200? E poderia ficar mais? Poderia até ficar mais. Ele foi ajudado, a misericórdia de Deus o ajudou, porque ele foi evocado ali e fizeram se arrepender. E como ele era visto? Ele era visto com uma camisa ensanguentada e um punhal na mão, enlouquecido. E o que foi que ele fez? Ele assassinou o cunhado dele, o irmão dele, com ciúme da esposa, e depois cortou a garganta da esposa, tempos depois. Então, olha o tempo que ele ficou ali, o tempo necessário, tem a história, ela se desenrola, o tempo necessário para o arrependimento dele. E ele viu a situação e saiu daquela, viu o que ele fez, se arrependeu e foi então conduzido para um outro setor, para o devido tratamento. Então a duração é necessária, ela não tem tempo. A mesma falta, se nós dois cometermos, duas pessoas cometem a mesma falta, uma pode ficar mais tempo para reparar aquilo ali, até se arrepender, e o outro rapidamente se arrepender e ser ajudado. Então, a pena dura tanto quanto a persistência do mal. Seria perpétua se a obstinação do mal fosse perpétua. E de curta duração se o arrependimento for rápido. Ficou bem claro? Alguma pergunta? Alguma colocação? É muito... Arrependimento sincero. Sim, tem que ser sincero. Puxa vida, que bobagem que eu fiz. E agora? Esse arrependimento aí envolve o sentimento, né? De você sentir que fez aquilo e que não foi certo. Não deveria ter feito. Porque se você for só mental, eu não deveria ter feito isso, eu fiz, mas não tiver no coração aquele sentido de estou realmente arrependido, né? Não quero mais fazer isso. Aí não consegue. A gente consegue enganar nós mesmos, mas as leis de Deus... Não, porque a lei está gravada na nossa consciência, e quando a gente faz qualquer coisa que no fundo não está batendo, a gente sabe. A lei está gravada na nossa consciência, a gente sabe que pode, o que deve e o que não deve fazer. Emmanuel tem
passagem, eu acho que é não sei se é no livro, é num daqueles livrinhos dele, Fonte Viva, mas não é no Fonte Viva não, é em outro livro, que ele fala que muitos arrependimentos que a gente deve olhar o que é que a gente está fazendo. Porque você faz errado, estou arrependido, não quero mais. Mas realmente você não está arrependido, você só fala e torna a fazer. Pois é. O arrependimento você não faz mais, você procura mudar. Tem as fraquezas, né? Que você cai. É. Você cai. Você se arrepende, mas ainda é fraco, cai novamente no mesmo erro. Desde que o culpado peça por misericórdia, Deus o escuta e lhe envia esperança. Porém, o simples remorso pelo mal cometido não é suficiente. Olha como é que é a lei. O remorso pelo mal cometido não é suficiente. É preciso a reparação. É o que a gente estudou lá no Livro dos Espíritos. O processo, 3 processos. O arrependimento, a expiação e a reparação. Aeronáutica, AER. Arrependimento, expiação, reparação. Você não vai reparar, não vai expiar enquanto você não se arrepender. Você pode levar até séculos para se arrepender. Você pode levar até milênios. Então não é uma falta que eu cometi hoje que amanhã eu vou ter que pagar pela falta que fiz, vou responder por aquilo que eu fiz, ou na outra encarnação. Não, depende muito, depende do meu arrependimento. E depende também da minha estrutura espiritual. Da minha estrutura espiritual. Para eu poder passar por uma situação dolorosa que eu provoquei, mas que eu não tenho estrutura para passar por aquilo. Eu não conseguiria. Então, muitas vezes, a lei faz com que eu reencarne, desencarne, reencarne, e lá na frente, melhor preparado, eu vou e passo pela dor que eu tenho que passar. Porque tudo, olha como é que a lei é perfeita. Tudo que eu faço, contrário à lei, eu marco o meu perispírito. Eu marco o meu perispírito. Então, a minha consciência, errei, marcou, vou marcando. E eu não consigo ascender com essas marcas, só quando eu reparo, marca por marca. E uma maneira que a gente tem de reparar grandes males é através da mediunidade, atendendo a muitas pessoas, sendo útil a muitas pessoas. A mediunidade. Então, quantos passes de cura a gente dá aí numa semana aí de trabalho de cura? Quantos passes a gente dá no salão? O que você está fazendo? Você está doando a sua energia, o seu tempo, a sua saúde para equilibrar o outro. Aí os guias se aproximam de você, eles vêm, se aproximam de você e potencializam esse fluido e você vai reparando tantos males que você fez por aí. E muitas vezes, em casas organizadas, nesses trabalhos, o que acontece? As pessoas são trazidas para cá, você encontra novamente, o magnetismo faz isso, você reencontra essas pessoas e você dá o passe, você ajuda ela a se recuperar. Interessante a lei, né? A lei de Deus. Ficou claro? E outra coisa, a mediunidade, você dá o passe. Aí a gente deu o passe nas 3 ali. Que você, Carlos, tem problema com os 3 ali. Aí eu vou lá, eu que estou dando um passe neles. Mas eu tenho problema com esses 4 aqui. Você vai dar o passe nesses 4. Um ajuda o outro.
Um ajuda o outro. Porque não necessariamente eu preciso reparar com aquele que eu fiz o mal. Eu tenho que reparar a lei de Deus. A lei de Deus. Senão, imagine que se Jesus tivesse que retornar à carne só para reparar o mal que Judas fez a ele. Porque Judas entregou Jesus, né? Deu a bobeira dele lá, a traição, como a gente fala. Mas ele, na verdade, ele se equivocou. Não é, ele errou mais ainda porque ele se suicidou, né? Aí foi com Jesus, o problema dele foi com Jesus. Aí Jesus teria que voltar, conviver de novo com Judas ali, para o Judas reparar o que ele fez. Não é lógico. Não é lógico, não é crível, não é lógico. Então Jesus seguiu o rumo dele. É como quando tem um ódio. Quantas vezes a gente vê na reunião mediúnica o espírito que não perdoou, ele está em cima da pessoa, querendo o mal da pessoa. Ele só vê aquela pessoa, aquele espírito que um dia fez o mal a ele. Então ele esquece da família dele, ele esquece de quem ele ama e foca naquela pessoa. Às vezes o mal foi, e às vezes não, é muito comum, o mal foi feito a ele e toda a família. Mas eu vou me vingar. Eu vou pegar o fulano, e ele esquece a família. E a família perdoou. A família foi embora. E mesmo que ele perdoe naquele momento, ele não vai poder encontrar com a família. Ele se atrasou tanto que ele vai ter que reparar aquilo que ele fez também, reencarnar, se melhorar para encontrar aqueles que ele tanto ama. É a lei de Deus. A Dona Ivone está fresquinha, que a gente estudou às 5 horas aqui sobre mediunidade, a mediunidade da Dona Ivone. É muito bom as obras dela. Quem puder vir 5 horas, quintas-feiras, a gente está estudando o livro Recordações da Mediunidade e a experiência dela como médium. Mas tem um livro ali chamado Dramas da Obsessão. É um livro interessantíssimo, que envolve um grupo de espíritos que foram da igreja, alguns padres, e um grupo de judeus, um pai e 3 filhos, 2 filhos e uma menina. E foi na época da Inquisição, aqueles padres frequenta a casa dessa família, se fingem de amigos, eles sabiam que os padres não eram amigos, obrigaram a eles a se batizar, e como encontraram lá a Torá escondida, eles falaram: você não se arrependeu, você continua sendo judeu, você não é católico. Por isso eles foram presos, tentaram fugir, tem uma mulher lá que entrega todo mundo, tentaram fugir, são presos, são torturados e mortos, e torturados, muito torturados. E os padres tomam então as propriedades que eles tinham. Tinha uma propriedade muito bonita, muito rica. Eles tomaram tudo, roubaram tudo deles e prendeu, julgou e matou. Pronto. Uma hora morre todo mundo. O que morreu primeiro, morreu, mas o outro vai morrer. Esperou. A coisa se desenrola, a confusão desenrola. Os padres reencarnam. Uma história interessantíssima. Eles reencarnam. E o grupo está atrás dos padres. Ele reencarnou. A mulher que entregou os 3 é a mulher de casa-se com esse padre. O marido então se suicida. Um dos padres, um dos que foi padre. O filho seguinte se suicida, uma filha. O outro, eu não me lembro se suicidou, tentou e não conseguiu, mas estava à beira do suicídio, acho que se suicidou também.
E um atrás do outro. E daí aí a história se desenrola. A história se desenrola aí. O doutor Bezerra atende, começa a trabalhar em cima do caso. Um caso interessantíssimo mesmo, muito interessante. Mas desse grupo, quem consegue ajudar os espíritos que foram judeus foi a menina. A menina perdoou. A menina não estava mais naquela situação, ela perdoou. E eles, o pai e os outros dois, tinham muita saudade dela. Mas eles não viam a menina, esse espírito que era uma menina, perto deles. Eles não viam. Eles se envolveram no ódio, o objetivo era fazer com que todos se suicidassem. Eles sentiam ainda as dores da tortura, viam as unhas arrancadas, o sangue pingando. É assim que eles se apresentavam, assim a dona Ivone os viu, se vingando daquela situação ali. E eles perderam o contato com aquele espírito amoroso, que eles tanto amavam. E aí esse espírito é que os ajuda, e aí segue a história. Então quando ele diz aqui, não há, quando ele diz aqui, desde que o culpado peça misericórdia, Deus os escuta e lhes envia esperança. Porém, o simples remorso pelo mal cometido não é suficiente. É preciso a reparação. É preciso a reparação. E quando essa história que a gente contou, aqueles ali sofrem, eles repararam o mal? Não. Ali ninguém reparou o mal, porque ninguém se arrependeu. Tem a reparação. Eis porque o culpado é submetido a novas provas, nas quais ele pode sempre, por sua vontade, fazer o bem, em reparação ao mal que praticou. Então a gente repara o mal fazendo o bem. Eu não preciso voltar com aqueles que eu fiz o mal. Eu vou reparar com outras pessoas. Por que a gente contou o caso? Aqueles padres na época fez mal à família toda, inclusive a menina. Mas a menina perdoou, ela foi embora. Ela não precisa voltar com eles. Como Judas não precisava voltar com Jesus. E a oportunidade que nós temos é o trabalho no bem. E uma casa espírita séria, como a nossa é séria, ela propicia o estudo, que é o esclarecimento, e o trabalho. A nossa obra social está aí, para a gente reparar o mal que a gente fez. Ajudando essas mães paupérrimas, essas crianças paupérrimas. Tem os passes no salão, tem um passe de cura, tem reunião de desobsessão, porção de trabalho, uma porção de frente de trabalho, para você poder reparar. Porque espírito puro, que é o nosso objetivo, o nome já está dizendo, tem que ser puro. Nenhuma influência da matéria, nenhuma. Entenderam isso? Alguma pergunta? Você que veio pela primeira vez, a senhora também, pode interromper a hora que quiser, tá? É uma live, mas a gente está estudando aqui como se estivesse numa sala de aula. Fala, Carlos. Na realidade, a lei de Deus, nós temos a lei do homem, né? Que se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que quando foi feita a lei do homem, ela foi feita para seguir a lei de Deus. E se observar, se porventura a lei do homem ela fosse praticada, seria como a lei de Deus. Por quê? Aqui quando diz, você inclusive se referiu, Deus não pune. Não é isso? Deus não pune. Não
Não pune. Deus não castiga. Isso. Não há, aí está lá, não há uma só infração à lei de Deus que não tenha sua punição. Então as pessoas podem imaginar, como você esclareceu, não, mas Deus então ele está punindo. Não. É como, por exemplo, fazendo uma comparação, o fulano ali agora, acabou de matar. E aí o policial pega e leva para a delegacia. O delegado colocou dentro do xadrez, não é o delegado que está punindo, não é o delegado que, o fato de colocá-lo dentro da cadeia, não está sendo o delegado que está punindo. Ele não tem que ficar com raiva do delegado. Ele infringiu a lei. A lei. Isso, é isso aí. Ele matou alguém, então ele precisa ir preso. Então não é o delegado. Então, e dentro já, quando a pessoa passa por todo o processo penal, que aí então ele vai ser encarcerado, qual é o tempo? A única diferença é que Deus não determinou o tempo, vai depender da própria pessoa. E na lei dos homens já vem a determinação do tempo, que porém, esse tempo, a própria pessoa, olha como se equipara a lei de Deus. Esse tempo que ele foi condenado, ele poderá reduzir o tempo de acordo com o comportamento dele lá dentro. Vou repetir, sabemos que lamentavelmente não estamos diante de uma justiça que não deveria. De uma justiça. Mas se ela fosse praticada como deve, seria mais ou menos isso. É uma boa analogia. Não é o delegado que puniu. O delegado está ali para fazer cumprir a lei. É assim no mundo espiritual. Tanto que dentro, já na penitenciária, a partir da prática do bem que ele faz, a pena dele é reduzida em tempos. Isso aí. Aí tem um outro parágrafo. O homem é assim, incessantemente, o árbitro da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Então só depende dele, do homem. Essa é a lei. Lei imutável e de acordo com a bondade e a justiça de Deus. Lei imutável. Então, essa lei que nós falamos hoje, a lei de Deus, ela nunca mudou. Há 100 anos atrás é a mesma lei, há 10 mil anos atrás, desde que criou o universo, o primeiro homem sempre foi assim e sempre será. Nós é que vamos nos aproximando da lei de Deus à medida que a gente vai se desenvolvendo intelectualmente e moralmente. A gente vai se aproximando. Há um tempo atrás a escravidão era lei. O padre tinha escravo. E era o padre que falava de Deus, né? Ele tinha os escravos dele. Pois é. Os homens iam na igreja rezar, confessar, davam o dízimo, mas tinha escravo. E torturava. E matava. Mas é a lei dos homens. Hoje isso é um absurdo. Tem escravidão ainda hoje? Tem. Tem muita gente que é explorada pelo outro. Né? Mas não é lei. A lei não aprova isso. Até que vai chegar um dia que você não vai mais explorar o outro. Você não vai mais explorar ninguém. Você fala assim, não, eu não quero ser explorado, por que eu vou explorar o outro? O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Não é isso aí que Jesus falou? Fazer ao outro, quando tiver dúvida, se coloca no lugar do outro. Eu gostaria que fizesse comigo? Não, então não vou fazer. Tudo bem? Com relação a essa questão da escravidão, os padres contribuíam muito com isso, para manter essa situação. Porque eu li, eu não lembro qual a obra, se foi de André Luiz ou se foi de outra obra, que uma senhora desencarnou e ela ficou muito tempo sofrendo no umbral. Aí depois ela foi socorrida.
E aí ela reclamava dela estar sofrendo. Aí falaram para ela, não, porque você tinha escravo e você maltratava muitos escravos. E eles agora perseguem você, e você ficou nesse tempo todo por causa do mal que você fez a eles. Não, mas Deus permitiu. O padre fulano me afirmava que eu podia ter escravo porque era permitido por Deus. Sim, ela reclamava, está na obra Missionários da Luz, do André Luiz. Então, mesmo ela depois de morta, acolhida lá em nosso lar, quando ela desperta, porque ela ficou em região umbralina, ela desperta, ela continuava pensando nos escravos dela, era a lei. Então ela tinha que compreender que ela não poderia fazer aquilo e para depois reparar o mal que ela fez. Alguma pergunta? No question? Então vamos lá. Nós estamos estudando aqui, vocês que chegaram depois, o capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que trata do pedir e obtereis. Então a gente vem estudando desde o capítulo 1, já estamos no 27. Quando terminar o livro, a gente volta novamente para o início. O espírito culpado, e estamos falando então sobre a prece. E sobre, aqui no item 21 que nós estamos estudando hoje, está falando no resumo da lei de Deus. Por isso que a gente vem falando, a lei de Deus se resume assim, e vem os tópicos. O espírito culpado e infeliz, assim sendo, pode sempre salvar a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em qual condição ele pode fazê-lo. Na maior parte das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Muitas vezes a gente não quer reparar. Aí você desanima, você vê a depressão, é o espírito se sentindo culpado de alguma coisa, ele não sabe de onde vem aquela tristeza da alma, ele tem que enfrentar aquilo, ele tem que superar aquilo, lutar, e trabalhar, estudar, senão ele vai ficar como um coitadinho o resto da vida. Se por intermédio das nossas preces lhes inspiramos essa vontade, nós o sustentamos e o encorajamos. Se por nossos conselhos nós lhes damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que anule a sua lei, nos tornamos os instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, da qual ele assim nos permite participar, para que possamos dar uma nova prova de caridade. Então é assim que a lei se processa. E a gente vai se fazendo instrumento da lei, ajudando aqueles que precisam de coragem, de força, de ânimo. Pois não. Uma questão que eu assim, me coloco pensando, que eu trabalho com o ser humano, né? Minha área é de ciências humanas. Dá um microfone para ela. É bom falar no microfone que escutam em casa, senão fica mudo aqui. Mas vamos lá. Então, boa noite. Meu nome é Lucinéia, tá? Só que é minha filha, Ana Luísa. Sobre a lei, né? Eu fico pensando sobre essas questões, porque é até minha área de trabalho, né? E aí, compartilhando isso com a situação da evolução do ser humano, né? Se falou aí do padre, né? Dos escravos, que ele tinha escravo e tal. Hoje eu vejo a relação homem e mulher, né? É uma relação hoje, aparentemente, as pessoas podem olhar como mais complexa, porque há muitas separações, né? O machismo, né? A mulher, ela não aceita certas coisas do homem, que antes para ele era uma lei, é uma relação de poder, melhor dizendo, né? De mandar, da relação ser como ele queria que fosse e da mulher obedecer. Acabou isso, entre aspas, né? Ainda existe, né? Mas hoje as pessoas optam por outros tipos de relacionamento, né? E aí tem aquela pessoa que fala assim: eu não me interesso por sexo feminino ou masculino, eu quero me relacionar com a pessoa. E a gente estranha isso, mas isso está cada vez mais comum,
né? As pessoas se relacionarem não pelo sexo hétero, né? Enfim, nem homo mais, a gente ouve tanto, né? Agora, as relações estão além disso, né? Agora é uma questão mais da pessoa. Eu agradei da pessoa, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a cor, é a pessoa e a afinidade. Eu vejo isso de alguma forma e me pergunto, né? Eu acho que isso está dentro de uma evolução de amor, não de preconceito, né? Embora seja difícil às vezes as pessoas pensarem nesse prisma, né? É isso. Então, quando a senhora fala isso, a senhora fala das paixões. O homem confunde a palavra amor com a paixão. E o que é a paixão? A paixão é um exagero de uma necessidade natural ou de um sentimento natural. A paixão é o exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. Eu não vou entrar no campo da homossexualidade, porque isso aí dá uma palestra e não posso falar aqui em 5 minutos, né? Não dá. Que eu posso dizer que homem é homem e mulher é mulher. Isso aí todo mundo sabe disso. Quando eu coloco isso, eu coloco a questão do sexo masculino, feminino, etc., porque agora tem muitas variações, mas o que eu estou focando aqui é a afinidade, o que as pessoas têm buscado, o que eu tenho visto que as pessoas têm buscado. Não é só a questão sexual, é a questão da afinidade. O outro fala a minha língua, eu me sinto bem com o outro, eu acho que o outro me ama, eu amo o outro. É dessa relação, desse ponto de vista. Eu não vou entrar agora nesse assunto, porque não vai dar tempo de falar. Não vou entrar, tá? Porque senão vou falar o incompleto aqui e vai ficar com mais dúvida do que solução e certeza. Eu posso dizer que homem é homem, mulher é mulher, e as paixões, a loucura do homem, ele acaba se desviando. Agora, com o homem bruto, com certeza um dia ele vai botar uma roupagem física feminina para ele aprender a como tratar uma mulher. Não tenha dúvida disso. O que não tem nada a ver com homossexualismo, tá? O espírito não tem sexo. O espírito, né? O sexo está na organização. E você vai vir homem ou mulher conforme a necessidade de progresso. Não dá para eu te responder aqui o que você falou, tá? Não vai dar tempo. Eu tenho que mas de qualquer forma é uma provocação para se pensar sobre isso, né? Então, vamos voltar aqui para a instrução dos espíritos. A gente está no pedi e obtereis. Agora, maneira de orar. Qual a maneira que eu tenho de orar? Vai, Conceição, lê um pedaço aí, por favor. Maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar para ela o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Que todos vós orais, mas bem poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que juntais maquinalmente umas às outras, porque tendes o hábito de repeti-las, porque é um dever que deveis cumprir, e como todo dever, ele vos pesa. Então vamos lá, a prece. O que é a prece? A prece é um ato de ligação com o Criador. Tudo chega ao Criador, tudo chega a Deus. Se você pede aos bons espíritos, vai chegar a Deus. Se você pede a Deus, já chegou a Deus. Se você pede a Jesus, vai chegar a Deus. Se você pede a Deus direto, Deus vai mandar a resposta através dos espíritos. E muitas vezes essa resposta vem através até do encarnado, porque você fez uma prece. Então, quando você faz uma prece, você vai ao encontro do alimento para a sua alma. Você se fortalece na prece. Por isso que ele diz, o primeiro ato do homem, quando ele acorda, quando ele abre os olhos, deve se ligar a Deus. Ele se alimentar do foco divino, porque dele nós viemos.
Então a gente precisa, como nós colocamos aqui no outro dia, a criança que tem fome, o bebê, ele chora, ele grita, a mãe dá o seio, dá o leite. Então quando a gente busca a Deus, Ele dá o alimento para a nossa alma. Deveria ser o primeiro ato do homem ao abrir os olhos. Porque quando você não faz isso, e se você entra nos seus afazeres do dia a dia, quando você vê, já está na hora de dormir. E na hora de dormir, você tem que rezar. Aí acaba e dorme. E acaba não fazendo. E o dia vai um atrás do outro, como vivem os animais irracionais. Então, vamos lá. Vamos ver de novo. O dever é algo que vem de dentro. Não é nem obrigação. A obrigação é de fora para dentro. O dever é de dentro para fora. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar para ele o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Porque você passou uma noite fora do corpo físico, como espírito, que todo dia a gente sai do corpo. E quando você volta para o corpo, você agradece. Obrigado pela noite de sono, Senhor. E me ajuda a ter um dia proveitoso, seguro, me proteja, me ampara. Não precisa mais do que isso. Fez com o coração. Você já se ligou aos bons espíritos, você já se ligou ao foco. E você tem tudo para o seu dia ser ótimo. Ah, não vou ter problema no meu dia? Vai, a vida é de problemas, o mundo é de provas e expiações. Mas você vai ter força para passar pelas situações que porventura virão. Você vai ter inspiração para poder resolver o problema. E se alguma coisa poderia ser evitado, você vai evitar. Eles vão te ajudar a evitar. Ah, não vai por ali, vem por aqui. Mas se você vive como todos os animais irracionais, você fica pela força das coisas. Porque você não escuta. Você não busca o alimento. Fala. Quer falar, senhora? Então, esse deve ser o primeiro ato. Quase todos vós orais, mas bem poucos sabem orar. E é justamente quando a gente está voltando que a gente abre os olhos na cama e quem não levanta, se ficar ali embromando, começa a vir um monte de pensamento na cabeça. Você pega pensamento dos parentes que estão ali, dos vizinhos, dos desencarnados também. E você, se não prestar atenção, você pode até cair em armadilhas, em pensamentos que te levam à tentação. Por isso, no Pai Nosso, Jesus pediu que nós orássemos a Deus pedindo, não nos deixes cair em tentação. Porque a tentação só depende de nós. A tentação existe para desenvolver a razão. E só eu posso me afastar dela. E se eu pedir a Deus, me ajuda a sair dessa, vem a força. Mas se eu me deixar levar, e isso acontece, não é só, mas sempre quando você retorna ao corpo pela manhã. Você traz impressões da noite por onde você esteve. Nem sempre, antes de dormir, a pessoa orou e nem sempre ela vai para lugares bons. Nem sempre ela está com espíritos bondosos. Aí quando acorda, vem a lembrança. Então você precisa pedir a Deus forças para sair daquela situação, se conectar com Ele, tanto quanto na hora de dormir. Todo dia a gente sai do corpo. Hoje à noite, para onde vocês vão? Para onde vocês vão agora de noite, quando chegar em casa? Vão comer, né? Tudo bem. Depois, vão ver televisão? Aí, dependendo do que ver, como é que vai ficar a cabeça de vocês? Aí vai dormir. Quando dormir, foi aí que eu fiz a pergunta. Dormiu, sair do corpo, vocês vão para onde? Todo dia vocês vão para algum lugar. Todo dia vocês vão se relacionar com alguém em algum lugar. Tem lugares bons, tem lugares ruins. Hã? Só vai para lugar bom, né? Todo mundo quer ir para lugar bom. Mas quais são os nossos desejos? A gente traz na alma
coisas que a gente tem vergonha de falar. Mas como espírito a gente não tem vergonha de participar. E nós somos imperfeitos. Olha a importância da prece. Meu Deus, me ajuda. Olha o que Paulo de Tarso falava: Senhor, porque tudo aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isto eu faço. É a luta do homem. É a luta. Então, hoje à noite vocês vão chegar em casa, fazer o que tem que fazer, vai tomar banho, todo mundo vai tomar banho antes de dormir, né? Vai tomar banho, vai se trocar, vai dormir, vai fazer uma prece. Não vai dar para eu continuar aqui porque o tempo está acabando. Vai fazer uma prece. Quando eu era católico, eu fazia minha prece assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Já dormia. Agora, como espírita, Senhor, que assim seja. Aí dorme. A gente não pode fazer a prece deitado porque vai dormir. Está cansado. Se está vendo televisão, desliga quando está com sono. E dependendo, tem televisão no quarto, dependendo do que está vendo, você vai para um lugar igualzinho àquilo que você está vendo. Então a gente tem que sentar. O ideal é que a gente sente, que a gente leia uma página. Mas se eu não puder ler uma página antes de dormir, que a página vai botar você, a sua cabeça, uma página edificante, uma página do Evangelho, né? Vai botar a sua cabeça naquilo que você está lendo. Se não der, você vai fazer uma prece, pedir a Deus, aos bons espíritos, para te trazerem essa noite aqui para o Centro Espírita. Aqui é bom. De madrugada aqui tem estudo, aqui tem trabalho no bem, a gente resolve muita coisa durante o sono físico. Sabiam que muita coisa é resolvida durante o sono? Para que no dia de vigília você concretize? Muita coisa. Você chega, quem tem casa, vai comprar uma casa assim, gostei, vou levar agora essa casa. Leva um tempo. Na feira a gente não compra banana olhando a primeira banana, né? A gente dá uma olhadinha numa, outra, escolhe uma melhorzinha. Ou pelo preço ou pela beleza da banana. Então, a noite é uma boa conselheira, né? Não tem esse ditado? E é mesmo. Então a gente deve pedir para vir para um lugar bom, para a casa espírita. Aí aqui a gente vai reencontrar os nossos amores. A gente vai ter um direcionamento, uma diretriz segura. Então hoje, meia-noite, todo mundo aqui. Vai ter chamada, hein? Como é o nome da senhora? Dulcineia. Vou fazer a chamada lá na prancheta. Eu não, os guias, né? Dulcineia. Cadê a Dulcineia? Como é o nome do senhor? Seu Carlos. O outro Carlos. Sabia que tem chamada para os médios aqui de noite? Tem chamada para os médios. Cadê a Conceição? Conceição foi para o umbral. Conceição não veio. Então a gente tem que rezar, porque nós somos muito frágeis. Conceição não conseguiu dormir. Essa noite eu não consigo. Nós somos muito frágeis. Então a gente tem que pedir ajuda a Deus, pedir ajuda aos bons espíritos, pedir força para resistir os maus pensamentos, resistir às nossas inferioridades mesmo, e eles vão ajudar. Porque eles não querem santidade, nós estamos num processo. Na casa espírita tem muitos trabalhadores, muitos trabalhos, mas não existe santidade. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos lutas, temos contas a pagar, temos dificuldades na família, na sociedade, enfim. Mas o que importa é o esforço que você faz para vencer essas dificuldades. E a oração nos ajuda muito. Todo mundo tem guia, todo mundo tem um anjo da guarda, até a Conceição tem, todo mundo tem. Se Conceição tem, né, nós estamos bem na fita. Quanto desprezo a mim, hein? E ele, anjo é anjo. E às vezes a gente diz assim, meu anjo da guarda não cruzou com o anjo da guarda da Andressa.
Anjo não tem nada com isso, né? Eu é que sou antipático. Então eles vão nos ajudar, vão nos socorrer. E se a situação é difícil, vai aparecer a solução. E se muito a gente tiver que passar por uma dificuldade, eles vão nos dar forças para poder vencer e passar com tranquilidade naquela dificuldade. Tudo bem? Podemos encerrar? Nós paramos no qual parado? Aqui, no 22, vamos reiniciar o 22. Maneira de orar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos fazer a nossa prece e encerrar o nosso estudo. É de 7 às 8, 5 para as 8, 10 para as 8, a gente para fazer a prece, tá? Agradecemos aos nossos guias, agradecemos ao nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, aos benfeitores aqui presentes. Agradecemos a Deus, a Jesus, por tudo que recebemos aqui esta noite. Senhor, ajuda-nos a chegar em paz e em segurança em nossos lares. E que a nossa noite de sono seja uma noite proveitosa, uma noite de alegrias espirituais. Que todos que aqui estamos, quem está nos ouvindo à distância nesse momento, possa ser trazido pelos seus guias para essa casa de amor e como espíritos retemperar as nossas almas, trabalharmos no bem, recebermos instruções dos nossos guias espirituais, dos trabalhadores e instrutores desta casa, para que ao despertar no dia seguinte, tenhamos a intuição de tudo aquilo que aprendemos, tenhamos um dia mais fácil de se viver, um dia mais tranquilo, um dia leve, e acordarmos com alegria, com leveza no coração. Envolva a cada irmão que nos ouve, envolva todos os desencarnados que aqui se fazem presente. Envolva, Senhor, toda a nossa casa de amor. Despeça-nos então, que seja em Teu nome, Senhor, que seja em nome dos guias que sustentam esse trabalho, a nossa casa, o nosso irmão altivo e a coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Que seja em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja.